Te oferto o meu mundo qual lar para te abrigar, com respeito profundo à perda do teu lar. Te oferto a minha cor e o tom do meu falar, e a história do que sou me oferto a te ensinar. Te abro minhas fronteiras, aceito os filhos teus, e a gratidão que expressas em preces a teu Deus. Aceito a tua cor e a dor em tuas feições, teu culto e teu fervor, as tuas tradições. Te aceito em minhas ruas num só sobreviver, com tua amargura a cada amanhecer. Aceito tua saudade do mundo que perdeste, do tudo que deixaste na guerra onde morreste. Te aceito como estás, me aceita como sou, pois só teremos paz sendo irmãos na dor. Lindo poema de Sâmia, né, que nos entrega também, a despeito da atualidade, né, desse drama que vivemos na atualidade, dessa guerra insana, dessa guerra absurda, já no século XXI, né, sem necessidade de ser, mas é um poema que também ilustra muito, meus amigos, e cria uma ponte até com o conteúdo do capítulo de hoje, que a Palestina, né, e principalmente também a Judéia, onde tudo eclodiu, né, a entrega desse evangelho, a entrega dessa lição de amor que o Cordeiro veio nos entregar, era uma terra de muita miscigenação, era uma terra de muitos amálgamas, né, que a gente gosta de usar essa palavra. Então, a gente vai ter ali hebreus, filisteus, samaritanos, romanos, gregos, bárbaros, né? Tudo ali em um grande caldeirão cultural e exercitando, né, há mais de 2000 anos a oportunidade da convivência e a oportunidade do entendimento que não existem raças. A nossa raça é a raça humana e que a gente precisa aprender a essência da fraternidade, a essência do sentido de irmandade. E a gente só vai se sentir irmãos, a gente só vai conseguir exercitar a fraternidade quando tivermos em nós a verdadeira noção, né, do anulamento do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Porque fica impossível praticar igualdade, praticar fraternidade, ainda na vigência desses dois grandes retardadores da nossa evolução humana, que é o egoísmo e que é o orgulho. Então, abençoada seja a Sâmia, né, que traduz em tão linda poesia, né, algo que é essencial, que é tão óbvio, mas algo que é tão essencial, que é a necessidade da comunidade terrena se enxergar e se ver como uma única só família. Então, ficam também os nossos votos, né, Larra, Denise, na abertura desse nosso capítulo, que vamos falar da edificação cristã, que vai entregar essa essência do verdadeiro sentido da cristandade, para que nós podemos reforçar essa ideia, que é uma ideia que já viceja há tantos anos, né, sobre a face da Terra, e nós, muitos de nós, ainda não aprendemos. Aproveitando essa fala da Denise, antes da gente começar, perdão, da Cris, antes da gente começar o nosso estudo, eu queria que a gente fizesse a seguinte reflexão. Olha a cena do que está acontecendo e olha o que Jesus propõe e me diz se ele não é a luz do mundo. Me diz se ele não é o salvador da humanidade.
Ele é o Salvador no sentido de que ele oferece a verdadeira libertação. Então, ele nos salva. Nos salva do quê? Do egoísmo, do orgulho, da intolerância, da maldade, da crueldade. E ele nos permite verdadeiramente viver numa atmosfera profundamente distinta. Agradeço muito você, Denise, por ter trazido esse poema, não só pelo fato de ser um poema relacionado com o momento singular que a gente está vivendo, não só por ser um poema da Sâmia, que eu tenho uma honra suprema de dizer que sou o marido dela, né? Puxa vida, tanta gente no planeta, só eu posso dizer isso. E é assim, mas não por isso, mas porque também esse quadro que você recortou vai nos ajudar a entender o que significou Jesus na chegada do planeta, como é que é o planeta sem o Cristo, para você poder enxergar como é que esse pensamento dele impacta na construção da sociedade. Muito bom. Mas temos outra emoção pela frente. Relajar se prepare. Vamos ao vídeo da Cris. Sursum corda, corações ao alto. O Evangelho é a flor graciosa de gentil jardineiro em nome do Pai. Os cristãos primeiros, operosos trabalhadores que cumpriam a primavera. Na Palestina, o solo árido dos corações humanos recebera a semente da vida futura e da imortalidade da alma. Novos valores, animar o espírito e dessedentar as almas ao lado do poço e no festim das bodas. A filosofia do amor abria novo âmbito de entendimento para as escolas tradicionais insuficientes no esclarecimento às grandes questões da humanidade. A multidão dos aflitos ouvia misericórdia. A coletividade dos materialistas recebia o alimento do espírito. Os anjos cantavam hosanas em esperança desconhecida. Toda a Ásia Menor, Grécia, Gálias, Roma e Judéia exalavam o perfume da Boa Nova. A doutrina nascente desenhava paz nos corações. Um novo código de conduta, o Código do Reino, inaugurava a aurora dos novos tempos da fraternidade futura. O Salvador espargia as claridades da justiça divina e do reino de Deus, e seus discípulos, arautos da verdade, aplicavam a pureza da conduta retilínea e exemplar. Soldados do Cristo, no combate aos vícios, ocupando inóspitas trincheiras na guerra dos costumes e tradições. A doutrina do Cristo desafiava os padrões, incomodava o poder e desestabilizava os perplexos diante do chamado da manjedoura. As primeiras igrejas surgem no caminho, um caminho de luz e para a luz. Seus tarefeiros, os cristãos, ecoavam a maior revolução de todas as épocas. Sem armas, ressignificavam o entendimento do amor, da devoção, do trabalho em prol da paz construtiva. O pastor exemplificava e suas ovelhas em balidos de escrita configuravam os evangelhos. Um novo testamento da verdade maior, de uma beleza imortal e lições divinas, registros e esclarecimentos que falavam ao coração. A essência prevalecia, a intuição marchava à frente e as conquistas sublimadas da fé preludiavam conhecimentos definitivos. Após o regresso do Cordeiro às regiões de luz,
surge no cenário um arauto, filho de Israel. O vaso escolhido que vivenciou ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Saulo se fez Paulo e foi o elemento de universalização do cristianismo. Sem Abigail e Estevão, não haveria Paulo. A tríade, galvanizada em respeito e amor, produziram exortações que despertavam, vozes brandas e amigas que assistiram o apóstolo dos gentios nas viagens e cartas. Foram muitos os divulgadores a clamar pela verdade, a indicar o caminho. Roma, transformada em império de paixões e esgotamento, dava ensejo às advertências de Patmos. O apóstolo João transmitia as admoestações para a incúria humana, as guerras das nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo e as lutas ideológicas da civilização ocidental. A história nos entrega a profecia dos novos tempos, onde a fé dogmática e desvirtuada pelos escusos interesses da matéria, simbolizada na besta, vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos, não deve permanecer no entendimento simbólico como devaneio. Que prevaleça o convite à introjeção da mensagem de uma igreja augusta e livre, que na vida espiritual é acolhedora e mãe de todos nós. Espetacular. O que dizer, Jorge? Verdadeiramente espetacular. Cris, que maravilhoso isso, porque é um capítulo muito largo, com muitas informações, mas você conseguiu em poucos minutos trazer todas as principais peças que compõem o nosso estudo de hoje. E geralmente, quando o nosso estudo começa, eu sempre faço algumas considerações históricas para costurar e contextualizar o que a gente vai ver, mas esse capítulo ele não precisa disso, porque ele se refere a uma história que a gente bem conhece, que é a história do começo do cristianismo. Todo mundo sabe como é que foi. Então a gente pode, de certa maneira, saltar essa discussão assim mais voltada. O povo está aqui apaixonado aqui no chat com o vídeo, mas assim, a gente pode saltar essa parte mais histórica, e aí eu queria fazer agora a conexão que eu ia fazer naquele momento, mas agora eu posso fazer com mais tranquilidade, que é a gente pegar aquele poema que a Sâmia fez e, mas na verdade, tomar a realidade daquilo que a gente está vendo acontecer no Oriente Médio, e você coloca a mensagem de Jesus no centro de toda essa discussão e você vê que tudo acaba, tudo desaparece. Então você vê o quanto essa mensagem ela foi transformadora para a humanidade. É que a gente vive dentro de uma atmosfera de conhecimento, de cristianismo, e nós temos a ilusão de que o mundo sempre pensou assim, de que as pessoas sempre funcionaram dentro dessa lógica, o que não é verdade, não é verdade. A lógica de funcionamento da mente dentro da proposta cristã é uma coisa muito jovem, muito nova na humanidade.
até mesmo entre os cristãos, ela não é vivida, ela é apenas sabida, mas ela não está vivida. As pessoas até sabem que Jesus ensinava o amor, que Jesus ensinava o perdão, mas elas não estão dispostas a fazer um movimento verdadeiro da sua vida que seja inspirado naquilo que se pôde coletar da mensagem que a pessoa se diz ser adepta, né? Então, o cristianismo verdadeiramente ele foi uma explosão de sentimentos que uma humanidade nunca teve. E eu vou provar o que eu estou dizendo. Vou provar. Porque a gente falar e não provar é uma coisa, né? Não provar. E como é que eu provo que Jesus promoveu uma estupenda revolução no planeta? É que depois da vinda dele, e que acontece o cristianismo primitivo nos seus primeiros séculos ali, do século I até o século IV, em que acontece a expansão do cristianismo, até o momento em que acontece uma mudança no pensamento do Império Romano para adotar o cristianismo como religião. Nessa janela aqui, muitas almas acordaram, despertaram, se transformaram. E quando elas acordaram, Denise, quando elas despertaram, elas revoaram de volta para seus mundos de origem. Foi como que uma revoada de pássaros, aquela quantidade enorme de almas partindo do planeta, o poder do Cristo de verdadeiramente despertar aqueles espíritos. Não estou falando mal de ninguém, mas os missionários anteriores fizeram, mas não fizeram esse estrondo na história. E por que foi tão estrondoso? Agora que eu vou provar que ele foi estrondoso. É porque depois desses 3 séculos, a humanidade entra na Idade Média. O que significa entrar na Idade Média? Não sobrou ninguém que prestasse. Todo mundo foi embora, só ficou os ruins. Por isso que na Idade Média tem uma mediocridade, parece um atraso de pensamento, um emburrecimento do homem, um abandono do saber, um abandono do conhecimento, um abandono do estudo, uma visão fanática, uma intolerância. Observe, se o espírito sempre evolui, por que durante a Idade Média houve esse aparente recuo nos conceitos humanos? É porque foi forte demais a revoada. Foi intensa demais aquela explosão de amor que acordou os indiferentes, que sacudiu a estrutura das criaturas e fez com que as almas que eram migradas e que haviam ficado por aqui, aqueles que haviam vivido no Egito, na Grécia, em Roma, no próprio Israel, na Índia, na China, sei lá, Deus por onde, em qualquer lugar do planeta, quando essa onda de novas ideias foi se espalhando e atingiu seus corações, eles foram despertando e se tornando cristãos e quebrando as algemas da vingança, do ódio, da desforra, de todos esses sentimentos que eram os que acrisolava. Então, foi uma eclosão tão maravilhosa que a humanidade entrou na Idade Média, ou seja, o sucesso da missão de Jesus foi a mediocridade que se seguiu depois que sua mensagem se espalhou. Elahá, se me permite, Denise, também, eu queria aproveitar esse contraponto, né? Porque a gente vai ter oportunidade de falar da Idade Média, né? Nos capítulos que avançarmos Sim. no livro, a gente vai tratar da Idade Média. Mas isso que o Elahá traz, ele traz com muita propriedade. Porque o capítulo de hoje vai nos falar do cristianismo primitivo, que de primitivo não tinha nada. Eu diria que é a época essencial da humanidade. Não tem nada de primitivo, tem de primeiro, né? Mas é só fazendo um jogo de palavras, mas logicamente que pode-se nomear esse período, e é recorrente isso, como cristianismo primitivo, mas é só para fazer esse jogo de palavras, porque foi um momento muito essencial para a humanidade, né? Que não tinha nada de primitivo. E em relação à Idade Média... do cristianismo luminoso, então. Exatamente, exatamente. E, meu amigo Elahá, na verdade, a questão da Idade Média, que é um período que vai falar muito
a nossa própria história espiritual e a história espiritual de muitos de nós, Emmanuel dá uma pincelada nesse capítulo, porque ele fala que as escolas filosóficas, as escolas do conhecimento da época, não saciavam a sede do conhecimento em um patamar superior. E aí surge o cristianismo primitivo, surge o cristianismo primeiro, dando alimento à alma humana nas questões mais essenciais da vida. E na medida que depois o cristianismo entrega esse conhecimento ele é premeditadamente utilizado para o exercício do poder através da fé. E é por isso que a gente fez questão de encerrar o vídeo de hoje, o vídeo de sensibilização, usando um próprio recorte do próprio autor espiritual, do próprio Emmanuel, que tem, e eu quero deixar aqui com vocês, essa minha dica de leitura, que é no livro Fonte Viva. E no livro Fonte Viva vocês vão achar um capítulo, um texto de Emmanuel, intitulado Igreja Livre, que é exatamente essa igreja de cima, sem amarra, sem interesses mundanos, sem interesses de controle e de poder através da fé. Porque a Idade Média ela foi marcada por duas vertentes, e a gente vai falar mais lá na frente sobre isso, mas é importante pontuar para criar o contraponto com o capítulo de hoje, que é a entrega da verdade. Mas a igreja da Idade Média, os religiosos da Idade Média, eles, acompliciados com os reis, com os reinados, né, eles bloqueavam o acesso à informação, eles bloqueavam o exercício do sentimento de filiação divina, porque eles diziam que se quiséssemos chegar ao Criador, ao Pai, a Jesus até, nós precisaríamos passar por eles, passar pela igreja, ou seja, era uma venda de passaporte da crença, né? Para exercício de poder, para controle. Então, essa atitude, né, dessas pessoas que se sentaram à mesa do festim das bodas, mas não vestiam as vestes nupciais brancas, né, e daí porque a gente põe a parábola também no vídeo, né, eram pessoas usurpadores, que usurpavam da fé individual de cada cristão, de cada crente, para franquear ou não o acesso a essa interlocução de filiação divina. Então, isso foi terrível. E é exatamente o contrário que Jesus fez e que os seus arautos fizeram, os arautos do Evangelho. E daqui a pouquinho a gente não vai se emocionar muito, não vai querer ultrapassar etapas, eu quero te entregar de novo a palavra, mas daqui a pouquinho a gente vai falar de Paulo, né? E aí eu não sei se eu vou me conter, não, que eu vou começar a chorar aqui. Eu quero puxar um pouquinho mais atrás, Cris, falando um pouco desse cristianismo nascente. Porque, assim, as pessoas às vezes assim, mas eu não consigo entender como é que essa mensagem se espalhou, porque ela não entregava nada de positivo para as pessoas. O que ela entregava? Morte, perseguição, destruição. Nossa, as pessoas tornavam-se cristãs e elas eram perseguidas, devoradas por feras. Havia toda uma rejeição profunda da sociedade, porque logo que o cristianismo começa a sua divulgação, nas primeiras décadas, o Império Romano já se incomoda com ele. Até conversamos sobre isso na semana retrasada, quando falávamos das 3 grandes razões. Afronta aos deuses do Olimpo, o imperador não é Deus e todos são irmãos. Isso é uma coisa que não dá para aceitar no conceito pagão. Mas aí a gente pergunta, tá aí, por que as pessoas se convertiam se não tinha nada de bom, perdia tudo, sacrifício, morte? É pela paz de espírito que se poderia sentir. Então, o cristianismo, ele veio pela mensagem do Cristo
oferecer para nós uma possibilidade de ver a vida por outro ângulo que nunca tinha sido apresentado naquela região. Qual era a proposta? Ama, ama. Experimenta o amor, é simples. Experimenta o amor. A felicidade que as pessoas sentiam ao amar, ao dividir, ao perdoar, ao partilhar, ao desarmar-se, era tão intenso porque eram sentimentos novos, ainda não experimentados pela criatura humana, que levava as pessoas ao êxtase, fazendo com que elas aceitassem uma vida de sacrifício só para experimentar a alegria de serem livres do ódio. Eram sociedades marcadas pelo ódio, pela escravidão, pela violência, pelo autoritarismo, pelas guerras, pelo sofrimento, pela dor, e de repente alguém diz assim: eu te trago uma informação. Você vai viver para todo sempre. Você vai ter vida eterna e eu volto para dizer que a vida eterna existe. Eu prego e volto. Eu te proponho o amor como regra de conduta. Era tudo profundamente revolucionário. Era uma mudança espetacular que estava acontecendo. É por isso que tantas criaturas, elas se encharcam dessa mensagem e partem para uma história de vida que você diz, mas é muita ruptura. Como que tem coragem? É o desejo de paz de espírito que essa mensagem poderia oferecer. Dá uma olhada para o que a gente está vivendo hoje no mundo. Olha o noticiário hoje e coloca Jesus e vê o quanto muda a história das pessoas. Sinta, aproveite para sentir o poder transformador que essa mensagem possui, Mazé. E aí a gente começa a compreender, meu Deus do céu, o quanto isso é extraordinário. E aqui, Cris, antes de você comentar sobre Paulo, eu quero fazer um comentário sobre essa expansão que o cristianismo teve. Emmanuel comenta no texto uma coisa assim bem interessante. Ele diz para nós que o cristianismo veio exatamente quando o Império Romano estava na Terra. E que isso foi muito benéfico. Mas como benéfico? Um império que matou, torturou, queimou, jogou feras, fez um absurdo com os cristãos. E você diz, nossa, que legal, foi muito bom ter vindo. Por quê? Porque esse cristianismo que a gente está falando, ele aparece na sociedade, ele é perseguido dentro do Império Romano, mas depois ele mesmo se torna a religião oficial do Império. Se não existisse o Império Romano, estou dizendo se não existisse o Império Romano, essa mensagem que teria tomado o pensamento do Império iria até os confins do Império que existisse. Então era preciso que fosse um Império grande, que tivesse uma extensão territorial muito forte, para que a unidade desse império carregasse esse conhecimento para lugares profundamente distantes. Então vejam o quanto a unidade do império, Klaus Hagel, o quanto a unidade do Império Romano foi essencial para que o cristianismo se espalhasse. Se não existisse, ele ia ficar restrito no pedacito que fosse império, porque ele ia ter que dominar outros impérios. Então, não, calma, faz o grande império, coloca o maior império sobre a Terra. O maior império está colocado? Tá, agora solta a mensagem para que ela se espalhe pelo império como um todo. Esse governador planetário é um gênio. A mensagem vem dentro da unidade. E vou dizer mais, nunca houve, nem antes e nem depois do Império Romano, um império tão grande como aquele que eles construíram. O maior império da Terra
foi aquele que recebeu a mensagem cristã. E que se impunha sem armas, sem escravizações, né, Elahá? Essa questão da unidade, relacionada com a questão da divulgação do cristianismo primeiro, é muito interessante. E serve de exemplo, e serve de bússola, serve de farol para nós espíritas envolvidos no movimento espírita brasileiro, num processo de unificação, porque Emmanuel sublinha isso, sim, Elahá, foi ótimo você ter lembrado isso, mas eu só estou criando assim agora um gancho para talvez nos estimularmos em mirarmos, né, um caminho a ser perseguido. Porque o Império Romano, a sua própria estruturação, era um trabalho em malha, né, era um trabalho em rede. O Império Romano, ele ocupava, né, os principais pontos, as principais cidades do mundo daquela época. E a veiculação a veiculação da mensagem estava de uma forma muito mais tranquila, porque eles estavam estruturados. Era um pool de controle, um pool de hegemonia romana que permitia a propagação de uma mensagem formando uma cultura, formando um entendimento. Sim. E aí, e Emmanuel sublinha isso e fala que o cristianismo chega e se impõe dentro dessa estrutura, dentro dessa malha que era a malha romana, né? Ganhando vantagem, quer dizer, se utilizando, né, em vantagem dessa estruturação do Império Romano. E nós, hoje, dentro do movimento espírita brasileiro, também nos organizamos em malha, também nos organizamos em rede, e a gente precisa sempre ir mais além, porque estamos, né, diante de uma terceira revelação, e a gente está falando de como a segunda revelação se propagou, e a gente agora está diante de uma terceira revelação, que é a revelação da doutrina espírita, da imortalidade da alma, de todas as injunções que norteiam o plano espiritual e o plano físico, e como se dá, né, essa correlação entre os dois planos da vida. Nós temos esse conhecimento, nós temos esse tesouro nas mãos, e precisamos divulgar isso para trazer tranquilidade, para trazer tranquilidade, para apaziguar todos aqueles corações que sofrem e que não entendem por que sofrem, né? Então, existe sim uma responsabilidade nossa, enquanto espíritas, de divulgação dessa mensagem. Mas nós não nos utilizamos da rede, né, de uma forma maximizada. Então, a minha fala aqui talvez seja, Elahá, uma conclamação para que todos nós, espíritas, passemos a pensar em unificação, passemos a pensar em nos utilizarmos dessa nossa malha, dessa nossa rede, que é pautada por ação compartilhada, por ação conjunta. O universo, ele se movimenta em trabalho de rede, tanto o macrocosmo como o microcosmo, se a gente for pensar, né, no universo, nas galáxias, trabalho de rede. Microcosmo, as nossas células, né, e todos os micro-organismos, a própria estrutura, nossa estrutura física, composta por esses amontoados de células, microcosmo também trabalha em rede, né? Então, eu acho que Deus está querendo mostrar para a gente como é que se faz, que é em ação conjunta, que é em rede, né? E o cristianismo também se propagou graças a essa estruturação em rede. Para que a gente não subaproveite, né, esse estado de coisas que já temos hoje em dia, né? Unificação, mas a unificação não se faz sem antes a prática da união, porque senão a rede fica comprometida nos seus vórtices, né? Então, eu acho que essa é talvez o exemplo que a gente possa apropriar do passado para a aplicação no presente e em um futuro. E aí eu queria aproveitar para fazer um comentário.
Uma revelação universal, ela tem por objetivo se espalhar sobre o planeta, porque ela é universal. Mas quando a primeira revelação chega, o que é que os judeus fazem com essa revelação? Eles trancam a revelação, prendem, e ela fica presa. Um mar de conhecimentos, e eles seguram tudo para eles. Eles não dividem isso. Eles são o único povo a receber a informação do monoteísmo e não dividem isso com outros povos. E não dividem isso nem em 100 anos, nem em 500, nem em 1000, nem em 1300 anos. Quando Jesus chega no planeta, a mesma revelação dada para os judeus continuava só na mão deles. Não havia sido levada para o resto do planeta, que era politeísta. Quando vem uma segunda revelação, que é uma revelação doce, uma revelação maravilhosa, que é a segunda revelação, o que acontece? Ela deveria se assentar sobre a primeira, mas acontece que a primeira não tinha ido. Como é que você vai pregar isso para o povo? Dizer que Deus é o nosso Pai, se eles nem sabem que tem um Deus único. Então, precisaria entregar o Deus único para depois dizer que Ele é Pai. Eu tinha que fazer a lei para depois fazer o amor. E isso, os judeus não cumpriram essa tarefa. Então, na hora de fazer a divulgação da segunda das grandes revelações, eu precisava de alguém que conhecesse a primeira para poder levar a segunda. Então, o grande divulgador da mensagem cristã vai ser um judeu, Saulo de Tarso, que quando divulga a sua revelação, divulga as duas juntas. Se você perceber, a divulgação de Paulo de Tarso não é uma divulgação só da segunda revelação. Ele leva também conceitos judaicos junto com essa. Ele junta as duas, tanto que as pessoas falam que o nosso pensamento do Ocidente é um pensamento judaico-cristão, porque tem muito de judaísmo na forma como a gente funciona. Nossa sociedade tem muitos conceitos judaicos que a gente nem imagina, mas que estão tão enraizados na nossa sociedade que parece que sempre foi assim. A forma como nós nos organizamos, a maneira como as famílias se formam, é tudo família judaica. Se tem um marido, uma mulher, filhos, não pode ter casamento entre mãe e filho, pai e filho. A família precisa preservar esses laços, né? E eu posso me casar mais com pessoas de outro grupo familiar. Isso tem uma série de informações de comportamento humano que eles advêm exatamente da nossa estrutura judaica. Esse pensamento de mediunidade, que mediunidade não pode ser cultivada, isso é pensamento judaico. Essas tudo são heranças judaicas que se contaminaram, porque o cristianismo sozinho tinha um monte de revelação mediúnica logo no começo. Agora, já a mensagem cristã, ela foi aos poucos sendo contaminada com o pensamento judaico e ela até perdeu muito dessa relação espiritual que ela tinha no princípio. Mas Saulo de Tarso faz um trabalho gigantesco de divulgação, e eu provo. Jesus teve 12 discípulos, 12. Desses 12, um deles, que é Judas, se suicida, e João vai viver até os 100 anos. Todos os outros 10 foram martirizados. Todos foram martirizados. Eles se transformaram em mártires do cristianismo. E com exceção de Pedro, que teve uma presença mais próxima de Roma, que andou em Jerusalém, os outros todos foram para o lado de lá, para o lado direito de Israel, ali onde tem Jordânia, onde tem Afeganistão, Paquistão, Iraque, Arábia, eles foram tudo para aquele lado. Todos eles não valeram um Paulo de Tarso. Porque o que Paulo fez do lado de cá, ele transformou a religião do Ocidente. Paulo não é outra pessoa, não é Paulo mesmo. Paulo, ele impregnou de tanta ardência que ele sozinho levou todo o Ocidente numa mesma direção. Então, eu tinha uma revelação que estava presa,
Paulo de Tarso veio e soltou a revelação. Pegou tudo que tinha dentro dela, soltou tudo. Ele soltou o que estava preso dentro do judaísmo e molhou essa mensagem com a parte doce que ele tinha do cristianismo. Então, esse homem, ele é, na verdade, o grande responsável pela divulgação da mensagem cristã sobre a Terra. Um espírito, Cris, pode mudar a história do planeta. E não é dizer que Jesus mudou. Jesus trouxe uma mensagem impressionante que mudou. Mas quem carregou a mensagem nas costas e fez ela chegar em todo lugar foi um homem como nós, que sangra, que tem conflitos, mas que se predispôs a viver em função desse ideal. Só para terminar meu comentário sobre Paulo, eu queria destacar aqui um ponto, é que quando Ananias recebe a notícia de que teria que ir lá para limpar os olhos dele, que ele ficou cego depois que encontra Jesus às portas de Damasco, Ananias diz, mas Senhor, esse cara é um perseguidor. Aí Jesus diz a ele, vai porque ele para mim é um vaso escolhido. A gente que mora na cidade, vai no shopping para comprar um vaso, preciso comprar um vaso para casa, vai no shopping, compra um vaso e tal. Não sabe o que é um vaso. As pessoas pensam que ele é um vaso escolhido porque é um negócio para botar coisa dentro. Ele é um vaso porque eu vou pegar a mensagem que não está dentro dele e ele vai levar. Não é esse o sentido de vaso. Como é que a gente faz vaso? Vaso é assim, você pega a argila, que é uma lama, pega a lama toda disforme, e pega essa lama e bate. Ela apanha, gente, a lama apanha. Você bate demais na argila, pega um pedaço de pau e bate nela, bate. Aí ela tá dura, bota mais água e bate. Ela apanha até ficar bem molinha. Quando ela tá morta, pronto, agora já sou molinha. Aí você molda, não é a sua vontade, é a minha. Moldo, faço do jeito que eu te quero, sou eu que mando em ti, então eu vou te moldar a argila. Quando termina de moldar a argila, ela diz, pronto, agora já sou o jeito que você queria, posso ficar em paz? Não. Agora vem a parte mais importante, bota a argila no forno e bota para queimar. A argila que já sofrido tanto, ela vai experimentar altas temperaturas, ela vai derreter lá dentro todos os grãos que ela tem. E quando ela sair de lá, ela é completamente diferente, porque quando ela entrou, ela era escura. Ela era uma cor, meu Deus, que cor é aquilo? Não sei cor. É bem escuro. Ela é tipo um verde, quase verde misturado com marrom. E quando sai de lá, ela sai laranjadinha, cor de tijolo. Mas quando entra escuro, entra uma coisa meio mole, meio feia. E quando volta de lá de dentro, vem aquela cor brilhante do tijolo laranjado e o vaso está pronto para poder transportar. Só que antes, cinza chumbo, diz a Mazé. Pronto, cinza chumbo. Flávia, ele é o bandeirante do cristianismo conforme Huberto Holden, que faz uma comparação dele como sendo o grande bandeirante da mensagem cristã. E realmente nós estamos aqui, nesse momento hoje, porque Paulo de Tarso fez o trabalho que fez. É justamente esse homem, né? Esse eleito, né, como evangelizador do Cristo, que passou pela forja, né, por essa quentura da argila, né, por tantos testemunhos. Só um instantinho, Cris. Diga. O vaso escolhido, Colete, é Paulo, não é o povo, é o Paulo. É ele que vai apanhar até se tornar o grande divulgador. Isso. Ele foi o grande arauto do evangelho, né, o grande missionário dos gentios, né? Na época se falava dos povos ali circunvizinhos à Judéia, se chamava todo mundo de gentio, né? Os gentios, os estrangeiros.
E foi Paulo responsável pela propagação do conteúdo da mensagem do Evangelho para todos esses povos ali nos arredores da Judéia. Agora, Paulo, ele é fascinante, né? Ele é inspirador. Paulo não foi uma aposta, melhor dizendo, Saulo não foi uma aposta errada de Jesus. Até porque o governador do nosso planeta já havia, né, quando estabelecido a sua relação com um dos seus irmãos que reencarnariam para esse trabalho tão grandioso, e Saulo reencarna. Paulo ressurge, mas quem reencarna é Saulo. E Saulo não foi uma aposta errada do Cristo. Jesus já sabia, desde sempre, todas as potencialidades daquele homem, daquele monumento de espírito, que carreava com ele inúmeras virtudes que estavam sedimentadas e abafadas dentro da visão estreita do fanatismo religioso, do fanatismo farisaico. Mas Saulo sempre foi movimento. Saulo sempre foi dinâmico. Saulo nunca foi morno. E depois, quando se torna Paulo, ele coloca essa sua vontade de fazer acontecer no caminho reto, no caminho correto. Então, talvez a história de Paulo seja tão impactante exatamente por isso, porque a sua virada de chave, né, Elahá, ela foi monumental. Mas eu guardo uma certeza muito grande nesse sentido, que não foi uma aposta errada do Cristo. Primeiro, que enquanto Saulo, ele já havia estabelecido liames com espíritos superiores. Abigail, sua noiva amada, e Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E os irmãos estiveram sempre ao lado de Saulo, que depois se fez Paulo, tanto encarnados, tendo uma relação ali direta, já afetiva, já de liames familiares, como, né, na verdadeira vida, já desencarnados, norteando toda a missão de Paulo de Tarso. Abigail fica ao lado de Paulo o tempo todo. Para quem não leu a obra, o romance histórico de Emmanuel, Paulo Estevão, o encontro dos três no deserto é algo extremamente impactante. E ali se estabelece, né, a sinalização de que eles permaneceriam juntos durante toda a trajetória terrena de Paulo de Tarso. E Jesus dá a Estevão o encargo de ser ele aquele que ditaria as cartas para todas as comunidades que precisavam receber, né, a mensagem do Evangelho. Então, Paulo, nas cartas aos coríntios, aos filisteus, aos romanos, essas cartas que Paulo escreve são fruto de uma relação, de uma ligação quase que mediúnica, porque quem o assistia de perto e quem ditava o conteúdo das cartas para Paulo era Estevão. Então, Saulo se transformando em Paulo é, para mim, uma comprovação de que todos nós, individualmente, podemos alavancar a nossa encarnação e fazer dela um momento exitoso na nossa vida espiritual, que é imorredoura. Paulo prova isso para a gente. Ele não era morno, como Elahá fala, ele era um homem do mundo,
com os vícios do mundo. Aliás, que vícios, né, Elahá? Porque Paulo se apresenta inicialmente nessa trajetória em favor da divulgação do cristianismo como aquele que detinha do sinédrio a ordem para poder banir da Palestina todos os cristãos. Ele tinha salvo-conduto dos fariseus, do sinédrio, para ser o principal perseguidor dos cristãos. E esse homem, quando se encontra com o mestre às portas da estrada de Damasco, quando ele arria do cavalo, vendo o clarão da presença do mestre, ele instantaneamente, ele automaticamente, ele intuitivamente, ainda Saulo, estabelece um diálogo com Jesus. E a primeira pergunta que Saulo faz ao mestre, ao Cordeiro, a Jesus é: Mestre, o que queres que eu faça? Quando, Elahá, você que é conhecedor, né, da cultura judaica, né, do rigorismo da lei farisaica, quando é que um doutor da lei iria, em um primeiro momento de contato, chamar alguém de mestre? Diz para mim, Elahá. Nunca, né? É um momento muito impactante, porque ele já o reconhece como um Senhor. Quem és tu, Senhor? Exatamente. Ele já, na primeira frase, ele já está transformado. Mas, assim, até aproveitar para fazer um comentário. Existem algumas pessoas, Cris, que elas dizem assim: mas ele mudou muito rápido. O bicho veio com vontade de matar, já estava todo Jesus e tal. Muito, muito forte essa mudança, assim, muito rapidinha. A pergunta, quando as pessoas me dizem isso, eu faço a seguinte pergunta: você já viu Jesus alguma vez na sua frente? Então, é tão impactante a presença do Cristo, mexe de maneira tão profunda, igual quando a gente está na reunião mediúnica, você ouve uma mensagem de uma entidade assim, mais evoluída, você cai num pranto só da presença da entidade. Imagina você ver o Cristo planetário. Então, ele fica completamente tomado da emoção de ver o Cristo. Ele passa por um período profundamente emocionado. E quando essa emoção vai passando, ele já está meio que transformado, aí ele continua no embalo. Como a gente não se transforma, a gente se emociona, e depois que a emoção passa, eu volto para o mesmo padrão que eu estava. Ele não, ele faz uma transformação que, quando vai perdendo a forcinha daquela visão, já não é mais o mesmo homem. Está mudado. Eu queria destacar aqui uma coisa, Cris. Termina aí para eu fazer um comentário. Não é isso. Eu queria só deixar esse contraponto. Queria só destacar o seguinte: Paulo não poderia aparecer instantaneamente após a crucificação, nem antes. Ele teria que aparecer no momento certo, que é o momento em que já tivesse um texto. Porque se ele ia levar isso para outro local, ele só podia ir se tivesse um texto. Então, primeiro o texto, depois Saulo. Então, aparece um texto escrito que ele pode levar para fazer o trabalho de divulgação. Então, a gente vai encontrar, dentro daquilo que se fala, dentro da exegese cristã, são 68 os evangelhos que existem. Desses, a gente acredita que 64 são apócrifos, né? E apenas 4 teriam sido... Eu estou falando bobagem. São 72 evangelhos apócrifos. 72 evangelhos, 68 apócrifos e 4 considerados legítimos. Os 68 estão guardados no Vaticano. Não sabemos se eles são legítimos ou não.
mas 4 deles foram considerados legítimos. O primeiro é escrito por um judeu para judeus, que é o texto de Mateus, o único que amarra com o Velho Testamento, para que se cumprisse a profecia do profeta Joel, para que se cumprisse a profecia de Isaías. Então, é um texto escrito para judeus. Um texto bem detalhado, com muitas informações sobre o Antigo Testamento. O segundo texto de Marcos não é para judeus. É o menor dos evangelhos, é bem curtinho, não tem grandes discursos, mas ele tem um propósito diferente, atingir os pagãos. Ele tinha que atingir aqueles que não eram judeus, então ele não podia usar o Velho Testamento, ele tinha que usar outra linha de argumentação. E a linha de argumentação de Marcos são os milagres. Então, ele é curto e cheio de milagres. Olha que ele curou, limpou, salvou, parou a chuva, parou a tempestade, para mostrar que ele era um homem excepcional. Aí o terceiro dos evangelhos é o evangelho de Lucas. O único dos discípulos de Jesus que estudou. Era médico. Então ele faz um texto mais parecido com uma biografia. Tem início, meio e fim. Começa no começo, vai para o meio e termina no final. É diferente do evangelho de João, que ninguém sabe a ordem direito daqueles fatos, porque então muitos deles se crê que estejam fora de ordem. O evangelho de Lucas é o evangelho do Cristo misericordioso. Não existe nenhum evangelho que apresente um Jesus tão misericordioso como o de Lucas. É lá que está a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do bom samaritano, só está lá. Lá estão as mensagens mais confortadoras, consoladoras, mais acolhedoras de todo o evangelho. É o Cristo da misericórdia. O primeiro é o Messias de Israel. O segundo é o Cristo milagroso. O terceiro é o Cristo da misericórdia. E o quarto dos evangelhos é o Cristo divino, o Filho de Deus. O evangelho de João é diferente de todos os outros e quem traz para nós uma visão de um Cristo transcendente, a encarnação da vontade de Deus entre os homens. Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a luz resplandeceu sobre as trevas. E a todos aqueles que aceitaram como verdade, deu o direito de chamarem-se filhos de Deus. O prólogo de João é uma apresentação de Jesus como o Filho divino que se fez carne entre nós. Então, ele tem uma proposta muito mais divinal de Jesus. E esses evangelhos, eles vão ser um instrumento que vai ajudar a divulgação desse trabalho. Só que Paulo, quando chega, só tinha Mateus, não tinha outro. Então, ele só usa as anotações de Mateus porque os outros não estavam compostos. O próprio evangelho de Lucas é ele que propõe para Lucas. Lucas, tem vontade de escrever um evangelho. Não vai dar tempo de eu fazer. Faça você. Eu estou muito velho. Estava assim na minha idade, mas bem velhinho. Aí ele diz para o Lucas, Lucas, pega para você e faz esse evangelho. E ele faz. No livro Paulo e Estevão aparece esse momento em que ele sugere para Lucas que faça esse texto, puxando as entrevistas e enriquecendo a narrativa com que ele pudesse, de notícias. Nós temos para encerrar essa nossa conversa de hoje, nós temos um ponto que precisa ser colocado, que é o último dos textos que compõem o Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. A gente não pode considerar que a gente vai fazer uma análise do Apocalipse, porque não dá, é muito largo para trabalhar aqui. Mas Emmanuel apresenta um texto lá, um pedacinho do texto que fala sobre a besta. Nesse livro, o livro do Apocalipse é cheio de imagens. Então tem uma prostituta, tem uma besta que saiu do mar, tem uma besta que saiu da terra. E os estudiosos dão a sua explicação do que é. O mar abraça o mundo inteiro, então a besta que saiu do mar é um monstro que toma
se espalhava pelo mundo inteiro. Então, acredita-se que seja o poder religioso da época, que era profundamente autoritário. Esse profundamente autoritário tem o poder de viver durante 42 meses, que são 42 meses onde cada dia é um ano, são 1.260 dias, que dá 1.260 anos, que é o período de apogeu do processo de opressão do poder religioso cristão na história, que vai desde o ano 810 até o ano 1870. E Emmanuel trata sobre esse personagem, a besta que saiu do mar, tem a besta que saiu da terra, que os estudiosos dizem que é a Contra-Reforma, porque a besta que saiu da terra, ela sai da primeira besta, seria a Contra-Reforma. Tem a prostituta é uma mulher que vive do sangue dos mártires, bebe o sangue dos mártires. E no final de um capítulo, acho que é o capítulo 17, João pergunta: quem é essa mulher? Se a mulher é uma cidade que está cercada por 7 montes. Então seria ele diz no Apocalipse que a Babilônia, a prostituta, chamada prostituta ou Babilônia, é uma cidade que está cercada por 7 montes. Cidade cercada por 7 montes é Roma, cujos montes são Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. Esses seriam os 7 montes em torno de Roma. E isso nos aponta nessa direção. Nós não estamos falando nenhuma crítica da Igreja Católica, porque essa igreja não existe mais. A que tem hoje, do Padre Marcelo, do Padre Fábio de Mello, do Papa Francisco, não tem nada a ver com essa igreja lá de trás, da qual nós fizemos parte, que era profundamente intolerante. Nós estamos falando de nós mesmos, não estamos falando de ninguém do hoje, tá? Então, aos companheiros católicos que possam estar ouvindo, nós não estamos nos referindo a nada de hoje, mas aos excessos que a gente cometeu, e a igreja dá de parabéns por ter conseguido refazer sua própria história e ter se reconstruído em relação àquilo que fazia no ontem. Então, o Evangelho ele vai se apresentar dessa forma, e o Apocalipse de João vai trazer uma série de notícias. E uma das notícias que ele traz é sobre uma numeração que aparece lá no capítulo 13 de João. Eu acho que é no 13, que fala do 666. Que número 666 é esse? Então, Emmanuel, se vocês quiserem, depois vocês vão olhar, é muito comprido, não vou falar aqui. Mas no 666, Emmanuel diz que existem 3 títulos religiosos, e se você pegar esses títulos religiosos e tirar apenas as letras que são romanas, em todos esses 3 títulos vai formar 666. É só pegar o título e extrair dele as letras que dão números romanos. Os títulos são grandes, outros tem um que é bem pequenininho, outros são grandes, e todos eles fazem essa mesma numeração. Então, não estamos nos referindo novamente às situações do presente, mas do passado, e ali ele vai concretizar esse pensamento de que a igreja cristã, ela ocorre num período maravilhoso, mas depois ela se corrompe. E a gente vai poder ver na nossa próxima live os detalhamentos dessa transformação que a igreja vai experimentar durante a Idade Média, né? A evolução do cristianismo são cenas do próximo capítulo. Denise, está por aí, minha irmã? Pois então, gente, agora, para terminar, como prece final e como encerramento desta live hoje maravilhosa, como sempre, a música de Tim e Vanessa, chamada Vaso Escolhido. Como foi falado e muito bem explicado pelo Elahá, né, sobre o vaso escolhido, então nada mais justo que a gente termine essa live de hoje realmente com a música de Tim e Vanessa sobre o vaso escolhido. Então, deixa eu só relembrar uma frase do livro Paulo Estevão, que eu estava procurando aqui e achei.
é a instrução de Jesus a Ananias, como ela lembrou para a gente. Jesus vai até Ananias e intui ele a buscar, né, lá numa pensão, numa acomodação singela, Paulo de Tarso, que estava nas escamas, né, na hospedaria. E aí, nesse diálogo, nesse processo de intuição, vai lá buscar o teu assassino. Não, a ovelha vai buscar o algoz, né? Exatamente, isso aí. Vai lá buscar quem é que queria te assassinar, né? Então, aí, nesse diálogo, vejam que bonita a mensagem que Jesus entrega a Ananias. Ele fala assim: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escolha para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. E aí a argila se transforma em vaso. Vamos ouvir, Denise. Vamos. Deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste se curvar, ante o céu mestre se ofuscar, com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofuscar o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido, necessário se faz amar, renovar-se no entendimento, necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito, necessário é esperar, a esperança é companheira, necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas,
ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma os gemidos dos aflitos, de todos os irmãos pequenininhos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário